Manifesto a minha alegria por estar com vocês nesta noite, principalmente pelo privilégio de abrir o Santo Livro do Senhor e assim compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu vos saúdo com a graça, com a paz e com a misericórdia de Cristo Jesus. Queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia, livro de Josué. Livro que está na Antiga Aliança. Nós estaremos considerando o capítulo 1, especificamente do verso de número 1 ao verso de número 9. Livro de Josué, no capítulo 1, a porção do verso 1 ao verso de número 9. Eu vou pedir que façamos a leitura alternada e logo a seguir estarei orando, pedindo que Deus traga luz às nossas mentes para que tenhamos o privilégio de compreender eficazmente o que diz a palavra de Deus para os nossos corações. Por favor, leiamos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo e povo, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para onde em sol será o vosso Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi já a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leiamos o verso 9 juntos. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra do Senhor ao nosso coração. Curvemos as nossas cabeças. Santo Deus, nós cremos que já na leitura do teu santo livro, o teu Espírito Santo já se faz presente, trazendo esclarecimento, trazendo compreensão plena às nossas mentes. Anula o homem, Senhor. Eu que estou aqui com esta responsabilidade, que eu não fale pela minha própria sabedoria ou conhecimento, mas que seja o teu Espírito Santo a mover e a falar ao coração dos teus filhos nesta noite. Abençoa a tua igreja por meio da tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Antes de propriamente entrar naquilo que tenho para transmitir para você, algumas perguntas
bem simples. A primeira delas, quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? É importante você entender a minha pergunta, porque quando falo sobre a questão de você se olhar no espelho, eu não estou falando sobre a observação da roupa, ou da sandália, ou do cabelo, ou da maquiagem, ou de qualquer outra coisa que se faça presente em todo o seu corpo, em termos de vestimenta ou até mesmo de fisionomia. Quando eu falo sobre olhar-se no espelho e ao mesmo tempo perguntar, você gosta do que vê? Eu estou me referindo particularmente à sua vida. Você gosta da vida que você tem vivido? Está satisfeita e sente-se plenamente confortável com todas as coisas que você tem experimentado até aqui? Aliás, em algum momento da sua vida você já parou para confrontar-se a si mesmo diante do espelho e dizer para si mesmo, gosto do que vejo? Estou realmente satisfeito ou satisfeita com o meu estilo de vida? Qual é a sua maior ambição? Se Cristo Jesus aparecesse e fizesse uma pergunta bem simples para você, meu filho, minha filha, que queres que eu te faça? Que, na verdade, se formos olhar para esta pergunta, literalmente dentro do texto em hebraico, Jesus está dizendo, quais são os anseios do seu coração para que eu te satisfaça? Eis, portanto, a pergunta, qual é a sua maior ambição? O que mais você deseja? No presente momento agora, quando você faz uma breve avaliação da sua vida, eu pergunto, o que você tanto deseja? Pelo que você tanto se esforça? Qual é, no presente momento, o seu maior ideal? Sabem de uma coisa, irmãos? Na minha caminhada pastoral, eu tenho percebido que a Igreja de Cristo Jesus clama por uma igreja que fale menos e que se envolva mais com o reino de Deus. Digo isto por quê? Porque as pessoas no mundo já estão cansadas de falácias. As pessoas lá fora estão cansadas daquele enfadonho blá, blá, blá. Quando, na verdade, elas esperam por parte dos seguidores de Cristo, verdade. E quando falamos sobre verdade, é importante entender que o contrário da verdade é a mentira. Ou somos, ou então não somos. Não há um meio termo. Ou verdadeiramente adoramos a Deus, ou então a nossa adoração é adoração falsa. E, sendo falsa, é espúria, é inaceitável. A obra de Deus, irmãos, verdadeiramente é uma coisa maravilhosa. Basta que você faça uma simples pesquisa de Gênesis ao Apocalipse e pegue determinados personagens bíblicos e você vai ver o quanto eles se esforçaram em prol
do reino de Deus. E às vezes me apavora, e sou muito sincero com vocês nesse momento, ao perceber que, na grande maioria das vezes, nos sentimos confortáveis e acabamos por abraçar um estilo de vida que não tem um compromisso sério e verdadeiro com o reino de Cristo Jesus. Não se espante com minhas palavras e nem com minhas perguntas, porque você vai entender exatamente onde quero chegar. O que vejo no nosso tempo, irmãos, são poucas pessoas que verdadeiramente estão dispostas a fazer o quê? A colocar a mão no arado e, ao colocar a mão no arado, não olhar para trás. Não é esta a recomendação de Cristo Jesus? Talvez você neste momento diga para mim: reverendo, quero muito ser uma pessoa assim, mas o senhor não sabe das dificuldades que permeiam a minha vida. E eu digo para você, para aqueles que aqui se encontram no Santo Livro de Deus, não pense que ao se envolverem com o reino de Deus, as coisas foram fáceis. Muito pelo contrário, quanto mais se envolveram com o reino de Deus, mais difícil para eles foi a caminhada. Quanto mais se envolveram, mais sofreram. Quanto mais se envolveram, mais foram rejeitados. Quanto mais se envolveram, mais foram desprezados. Mas em contrapartida, o outro lado da moeda, mais conheceram sobre a graça, o amor e a misericórdia de Deus. E estes tesouros celestiais são simplesmente impagáveis e também eternos. A porção bíblica da nossa reflexão tem algumas coisas importantes que podem, de um modo radical, mudar a nossa postura diante de Deus. E se você me perguntar por que a vida de Josué, justamente nesse momento onde ele recebe a incumbência de dar prosseguimento na tarefa de Moisés, é aí que vamos descobrir alguns princípios de vida que podem, de maneira gloriosa, trazer, por um lado, peso, responsabilidades, lutas, desafios, mas, por outro lado, grande recompensa. E dentre elas, ser por Deus contado e chamado de bem-aventurado. Um bem-aventurado é uma pessoa verdadeiramente, espiritualmente feliz. Portanto, irmãos, a primeira coisa que quero destacar nesta noite, dentro desse texto, é um aspecto importantíssimo. Voltando para a história, o que nós encontramos aqui? O relato bíblico nos diz que Moisés havia morrido. E ao morrer Moisés, naquele momento, alguém precisava levantar-se como líder, tomar o bastão que pertencia a Moisés e levar adiante o povo e o plano de Deus. E precisava ser uma pessoa que estivesse disposta a assumir este papel de liderança. É justamente nesse momento que Josué entra em cena, um dos amigos leais de Moisés. E quando Josué entra em cena, o que Deus faz?
Deus fala com Josué. E ao falar com Josué, as primeiras palavras já revelam para nós que Deus, de maneira especial, pretende mudar a mente de Josué. Ou seja, Deus diz para Josué, parafraseando a porção bíblica: eu não quero mais que você viva esta vida limitada. Eu não quero mais que você trilhe o caminho da mesmice. Pelo contrário, eu quero que a mudança passe a acontecer a partir da sua mente, e acontecendo esta mudança na sua mente, a tua vida frutificará. Qual é o primeiro princípio, portanto, que eu destaco nesta noite, que está diante dos nossos olhos? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Verso 3 e 4. Vejam o que o Senhor partilha com Josué. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Temos aqui, portanto, um maravilhoso princípio de vida em meio às palavras do Criador. E você me pergunta, mas qual é este princípio? Eu digo, quando um homem e uma mulher decide abraçar a causa de Cristo, ou quando um homem e uma mulher, ou uma mulher, decidem se envolver radicalmente com o reino de Deus, as fronteiras dos sonhos deixam de ser pequenas, deixam de ser limitadas, deixam de ficarem marcadas somente pelo caminho da mesmice. Por isso, antes da preleção, eu perguntei: se você se olha no espelho, você gosta do que vê em termos de vida? Está satisfeito com a sua vida? É isso realmente que você quer? Qual é a sua ambição? Qual é o seu maior desejo? A Bíblia hoje tem uma proposta, ou melhor, a história de Josué serve de parâmetro para que você adote esta proposta que nos é apresentada nesta porção bíblica. Vejam, portanto, que a palavra de Deus dirige a Josué dizendo: vou expandir a tua mente, e ao expandir a tua mente, vou expandir as fronteiras da tua vida. Josué, a tua vida deixará de ser uma vida pequena e medíocre. Pelo contrário, radicalmente, se tu abraçares a minha causa, eu vou fazer uma transformação na tua vida. Quando nós nos comprometemos, irmãos, com o reino de Deus, o que acontece? O Espírito Santo nos faz pensar de maneira diferente, ou melhor, nos faz pensar grande. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós deixamos de ser um povo que pensa pequeno. Quando nos envolvemos com o reino de Deus, os nossos sonhos deixam de ser sonhos egoístas e mesquinhos. Pelo contrário, passam a ser sonhos que estão realmente dentro do coração do nosso Deus. E dentro dessa perspectiva, muda a nossa vida, por quê?
porque Deus expande as nossas fronteiras, e quando expande as nossas fronteiras, Ele consequentemente expande também os nossos sonhos. A nossa mente muda, porque é o próprio Deus quem faz esta obra. Você quer um exemplo simples? Há um homem muito conhecido chamado John Wesley. Você sabe quem foi John Wesley? John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Para que você possa ter um pequeno conhecimento do que foi a vida deste homem, ao fundar o movimento metodista, eu digo para você que ele pregou durante a sua vida uma média de 3 sermões por dia. Ele viveu 54 anos. Então, se nós fizermos a conta, nós vamos ver que Wesley pregou 44.000 mensagens. Wesley viajou quilômetros e quilômetros no lombo de um cavalo. E segundo os relatos históricos, 320.000 quilômetros, ou seja, cerca de 8.000 quilômetros por dia. John Wesley publicou 4 comentários sobre a Bíblia. Foi capaz também de promover um dicionário em inglês, 5 volumes de filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja, livros de gramática inglesa, hebraica, francesa e também grega. Escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música clássica, que era uma das coisas que ele cultivava e amava. E no final da sua vida, diz a história que a igreja metodista, fundada por Wesley, já estava transformada na 3ª maior força do cristianismo. Um homem. Tornou-se a maior denominação cristã dentro da Inglaterra e a maior denominação evangélica a partir do século XIX. Tudo isso aconteceu dentro de um período da vida de apenas um homem. Não foram muitos homens. Um homem. Repito, você sabe o que é uma geração pobre? Uma geração pobre não é uma geração que não sabe. Uma geração pobre não é uma geração destituída de riquezas. Uma geração pobre é uma geração que não sabe sonhar e nem se permite sonhar. Uma geração pobre é uma geração que se acomoda. Uma geração pobre é a geração que se diz satisfeita com a vida presente. E quando você propõe algo novo, ela diz: não, é melhor ficar aqui no meu cantinho. Está tudo funcionando. Pastor, não inventa modas. Vamos deixar as coisas como estão. A gente não precisa se envolver com isso, não. Desde que outras pessoas se envolvam. Por que o senhor se preocupa com isso? Como nós estamos vivendo hoje? Como você está vivendo hoje? Eu respondo: quer ver como estamos vivendo? Nós estamos gastando a maior parte das nossas energias com coisas improdutivas. É muito simples. Vivemos preocupados e sobressaltados. Temos que pagar a conta de luz. Não podemos perder o emprego. Cuidado, porque senão podemos ser enganados e comprar remédios falsificados. Eu tomo em média 23, 24 comprimidos por dia.
Precisamos vencer essa guerra do trânsito, sair cedo de casa, pegar ônibus, às vezes enfrentar metrô entulhado de pessoas, trânsito na Avenida Brasil, são as obras, e vamos gastando as nossas energias. Precisamos tolerar longas filas nos bancos, são longas filas nos postos de saúde. Sim, preciso me preparar para a velhice. E com a crise que está estabelecida nesse país, parece que eu estou sendo conduzido para uma situação de pobreza, porque o meu dinheiro já não compra mais, em termos de poder aquisitivo, aquilo que eu comprava o ano passado. Vejam que interessante, nós somos a geração da tecnologia, somos a geração das redes sociais, todo mundo sintonizado, mas, por outro lado, somos uma geração de alma vazia. Você já parou para pensar nisso? Digo alma vazia porque me parece que nós não temos mais causas nobres que verdadeiramente vale a pena nos envolvermos com elas. E nos tornamos homens e mulheres mais voltados para os nossos empreendimentos pessoais. E nos voltamos para os nossos empreendimentos, e a nossa vida fica naquele dia a dia marcado pela mesmice. Me deixa no meu canto, não quero me envolver. Não, pastor, não. Já está muito difícil. Acordo cedo todos os dias, tenho que enfrentar a labuta diária, e chego em casa, tem uma série de coisas que eu preciso me envolver ainda, e quando chega 11, meia-noite, eu estou esgotado. Me envolver com o reino de Deus, não tenho tempo. E me falta forças. Assim como na vida de Josué, fazer certas pessoas entender que o reino de Deus é a causa mais nobre da nossa existência, é uma coisa muito difícil. Preferem não se envolver e acabam no caminho, como eu já disse e repito, da mesmice. Mas não, radicalmente, o nosso Deus haverá sempre de dizer: não, não é isso que eu quero. Eu quero que você abra os teus olhos. Eu quero que a sua mente seja expandida, porque quero te usar para fazer grandes coisas. Quero que você pare de pensar pequeno e quero que você comece a pensar grande, assim como eu fiz com Josué, e o coloquei diante da planície e disse para ele: veja, Josué, veja além daquilo que os teus olhos estão vendo agora. Veja para onde quero te levar. Vejo até onde vou expandir as fronteiras da tua vida. E te levarei para lugares que tu nem imaginas, e serei contigo o tempo todo, se tu fores fiel a mim, como foi o meu servo Moisés. Meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa com toda sinceridade: nenhuma glória deste mundo é suficientemente grande para superar o investimento da sua vida no reino de Deus. Não se acomode mais. Radicalmente mude a sua postura de vida e assuma um compromisso diferente com Deus e diga: estou aqui, quero me envolver, quero fazer, quero ajudar, quero participar. Você precisa deixar Deus alargar as fronteiras da sua mente. Qual é a proposta bíblica para você?
A proposta é que você alargue as fronteiras dos seus sonhos. Sonhe grande. Sonhe e coloque os seus sonhos sob os cuidados de Deus. Mas não é sonhar de braços cruzados. É sonhar e abraçar uma causa. E a causa é o reino de Deus. Segunda coisa que eu destaco nesta noite é que quando nós abraçamos a causa do reino, nenhum inimigo é invencível. E onde está isso? Olhe para o verso 5. Vejam o que Deus fala para Josué. Você pode ler comigo o verso 5? Leia comigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha, irmãos, sabe o que eu tenho aprendido na minha experiência pessoal? Principalmente nos últimos anos, depois que passei pelos 2 infartos. Eu tenho aprendido que as pessoas só vão me fazer mal se eu permitir. As palavras só vão causar danos à minha vida se elas encontrarem abrigo no meu coração. E digo mais para você: você não pode jamais evitar que as pessoas falem de você, porque as pessoas sempre vão falar de você, seja algo bom ou seja algo ruim. Nietzsche tem um pensamento interessante sobre isso. Ele disse certa vez: não me importa o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo, isso me importa. Fantástico isso. Repito, é bem simples de você entender. Não me importa o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo, isso me importa. Já fizeram algo contra você? Já deporam em algum momento contra você? Já falaram injúrias sobre você? Já mentiram a seu respeito? Já levantaram calúnias sobre a sua vida? Irmãos, nós seremos derrotados quando permitimos que o medo e a hesitação se apoderem de nós. O que Deus disse para Josué: ninguém poderá resistir a ti, Josué. Por quê? Porque Deus sondava o coração de Josué e percebia que mesmo com toda a insegurança, mesmo com todo o fardo e responsabilidade que ele teria pela frente de substituir um grande líder diante daquela nação, ainda assim Deus olhava para o coração de Josué e apostava e dizia: tu és um grande líder e ninguém te poderá resistir alguns dias da tua vida. Não, todos os dias da tua vida. E como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. A promessa só serve para Josué ou serve para mim e para você? Você acha que são apenas meras palavras que aqui estão registradas, ou você consegue olhar para elas e compreender que nelas estão firmadas fidelidade e compromisso de Deus para com você? Você enxerga assim? Porque é isso exatamente que eu vejo. Embora sejam palavras escritas há muito tempo atrás, ainda estão inundadas de valor e de verdade. Serve para mim
para você, como serviu para Josué diante da responsabilidade. Ninguém te poderá resistir. Mas é só isso? Não. Josué acreditava que Deus estava por detrás de todo esse ideal, embora inseguro, embora sentindo falta de um homem que era referencial de vida e conduta para ele, embora o fardo pesadíssimo sobre os seus ombros, Josué não recuou, não se acovardou. E Deus então fala com ele dizendo: ninguém te poderá resistir. Revestiu-se de quê? De força, de ânimo, de coragem, de vontade de lutar, e disse para si mesmo: Moisés partiu, a tarefa é grande, mas eu não vou desistir, porque Deus está expandindo a minha mente, os meus sonhos, e ainda me promete estar comigo todos os dias, e me promete não me desamparar. Você já ouviu falar de David Livingstone? Grande missionário, trabalhou em terras africanas, médico inglês, chamado por Deus para o interior da África, trabalhar na África no meio de gente tuberculosa. David Livingstone morreu velho, seu corpo foi enterrado debaixo de uma árvore. E os africanos, antes de enterrarem Livingstone, fizeram o quê? Abriram o peito dele e tiraram o coração. E mandaram um recado para a família e para o povo inglês: o corpo vocês podem levar, mas o coração fica aqui na nossa terra, porque David Livingstone amava a África. Foi encontrado morto, sabe de que forma? Numa manhã, ajoelhado, já doente, à beira da sua cama. Estava orando quando Deus o levou. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Você já foi tomado pela sensação de estar sempre subindo uma ladeira, e subindo, e subindo, subindo, e no meio dessa ladeira você diz: caramba, mas quanta monotonia, cansaço, não aguento mais essa rotina, minha vida está sem ânimo, sem graça. Sabe qual é a proposta bíblica para você? Você precisa abraçar um ideal e que sua escolha seja uma, tão somente uma. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas. Qual é a resposta? Vocês sabem a resposta. O problema é que nós queremos as muitas coisas, mas não queremos nos envolver com o reino de Deus. Por que digo isso? Porque a promessa de Deus para Josué ainda tem grande valor para mim e para você. A promessa de Deus é perfeitamente imutável. Você entende isso? Assim eu creio, e assim será. O Senhor haverá de dar a força, o ânimo, a coragem, a disponibilidade. Basta que você diga: estou aqui e quero me envolver com o teu reino. Você vai ver o que vai acontecer. Por fim, terceira virtude: quando um homem e uma mulher abraçam a causa do reino de Deus, se tornam prósperos em todos os seus empreendimentos. Sabe onde está? Versos 7 e 8. Olhe para a sua Bíblia.
Vou ler. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido, próspero, por onde quer que andares. E diz mais: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás... A matemática é simples, você entende? Você entende o que Deus quer de você como filho? Você entende o que Deus pede a você como filha? Deus nesta noite diz: filho, filha, coloque o meu reino em primeiro lugar na sua vida, e você vai ser próspero, você vai ser muito bem-sucedido, nada te faltará. Não adianta o esforço próprio, não adianta esse corre-corre diário se eu não estiver envolvido com você. Não adianta se você não me colocar como objeto principal na sua vida. Eu quero tratar diretamente com você e radicalmente mudar a sua vida, para que você saia do marasmo e dessa vidinha de todos os dias. Você quer ser próspero? Meu amigo João, você quer ser próspero? Sabe qual é a resposta? Se envolva com o reino de Deus. Meu amigo Biratã, você quer ser próspero? Abrace a causa do reino de Deus. Isso vale para mim e para todos nós que estamos aqui. Trabalhe, gaste os seus dias e os seus talentos e os seus esforços, não nas mesmices do dia a dia e nas preocupações diárias e nas ansiedades do tempo presente, porque eu te garanto que a maior parte das coisas pelas quais você sofre, você nem sabe se vai acontecer. Você sofre por antecipação. Você nem sabe se vão realmente ocorrer. E de repente você esquece que é Deus que tem um controle absoluto da sua vida e que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os eventos mais negativos da sua vida. Você compreende que é Ele quem está tomando conta de tudo e que Ele te pede o quê? Me dê o teu tempo. Não se esforce tanto com coisas que a traça e a ferrugem corroem. Não se dedique tanto tempo para estas coisas, embora tenham a sua importância, mas há algo muito maior, que é permanente, que a ferrugem não consome, que a traça não pode devorar. Meu irmão, eu imploro, se envolva com a causa de Cristo. Se envolva com o reino de Deus. Abra seu coração e demonstre a Deus: Senhor, quero ser um vaso nas tuas mãos. Quero ser usado por ti. A despeito da sua idade, se você está aqui, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. E não se utilize do cansaço e nem das labutas diárias como desculpas esfarrapadas. Pelo contrário, deixe isso de lado e diga: Senhor, estou aqui. Como tu fizeste com Josué, eu faço uma prova contigo, quero ser próspero,
Quero ser como Josué, quero ter a minha mente expandida, quero enxergar melhor as bênçãos que tu tens reservado para a minha vida e para a vida da minha família. Me faz verdadeiramente um canal de esperança e um instrumento nas tuas mãos. Deus não está se referindo a essa prosperidade barata, que tantas pessoas desenfreadamente vão para as igrejas em busca dela. Não é isso que Deus te oferece. Não é essa prosperidade egoísta, que tanto hoje em dia está sendo proclamada em púlpitos de muitas igrejas. Mas Deus está falando de uma estirpe de prosperidade que se submete à vontade de Deus. É um tipo de prosperidade que se submete à soberania de Deus. E fé também é se submeter à vontade e à soberana ação divina. E isso é obediência, isso é compromisso, isso é envolvimento, é relação, é intimidade, é abraçar uma causa nobre e viver para Cristo acima de qualquer coisa. As lutas virão, as provas virão, mas tem uma promessa: jamais te deixarei. Ou, se você preferir, destaco as palavras de Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o próprio Cristo também disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua verdade. E todas estas coisas vos serão. Esta é a regra. E por que teimamos em desafiar? E por que teimamos em desacreditar? Por que nos esquecemos tão facilmente disso? Por que nos deixamos levar por todas as coisas que estão aí fora e acabamos deixando de priorizar a melhor parte? E gastamos os dias, o esforço e o nosso suor com causas tão pequenas e tão passageiras. Como é bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não imita a conduta dos pecadores. Vou terminar. Você pode abrir duas porções. Primeiro, Salmo 1, tão conhecido. Abra. Você vai ler comigo versos 1, 2 e 3. O que está escrito? Você achou? Pode ler então comigo? Bem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, eis a promessa. Você entendeu? Quer mais? A última. Mateus 28. Vamos ler juntos?
Jesus, aproximando-se, Mateus 28, 18 a 20, me perdoe. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco do que mais você precisa? O que mais você precisa para se envolver? O que mais você precisa para abraçar uma causa que vale a pena? O que mais você precisa para ver a sua vida verdadeiramente transformada? A proposta é essa. Não depende de Deus, depende de você ouvi-lo e dar do fundo do seu coração uma resposta positiva para o nosso Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, Tu me deste a responsabilidade de pregar a Tua palavra nesta noite. E Tu bem sabes, Senhor, que no preparo dela, em alguns momentos eu cheguei a relutar. Mas senti na intimidade do meu coração, Senhor, que o Teu povo, de alguma forma, precisava ser despertado. E acima de tudo, Senhor, ter os olhos da mente abertos para que mudanças e transformações permanentes venham a acontecer e a Tua promessa de prosperidade se cumpra na vida de todos eles. Entrego esta igreja sob os Teus cuidados, Senhor. Entrego nas Tuas mãos cada família, cada criança, cada departamento desta igreja. Entrego aos Teus cuidados o conselho, o meu amigo, o reverendo Carlos Alberto, Senhor. Te entrego aos Teus cuidados a minha própria vida. Tira a cegueira, tira o desânimo, tira a apatia e trabalha em nós, alargando, Senhor, os nossos sonhos, nos dando a capacidade de sonharmos grande, nos dando a capacidade de saber que nenhum inimigo é invencível, nos dando a capacidade de compreender que prosperidade verdadeira é fruto de uma entrega, é fruto de trabalho, é fruto de relação, é fruto de adoração, é fruto de comunhão com o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E que Tua bênção e que a Tua vontade sejam estabelecidas na vida de cada pessoa nesta noite e de cada família aqui representada. Em nome de Cristo Jesus, eu suplico. Amém.